Inspirações sobrenaturais que levaram pessoas comuns a realizar atos extraordinários. Eles acharam melhor usar membros da população humana para comunicar a sua mensagem. Visitas celestiais que inspiraram desde guerras a paz. Eles podem ter dado essa informação a Joana d'Arc para lhe dar a confiança que acabou levando sua campanha militar à vitória. E encontros imediatos que deixaram pistas misteriosas sobre nosso passado e nosso futuro. Eu pensei, isso não vai acontecer do nada. Então surgiu uma coisa que parecia ser uma mensagem real sobre os alienígenas. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? E será que foram ajudados por seres humanos que foram escolhidos para transmitir mensagens importantes? Quem esteve lá? Por que eles vieram? Que pistas deixaram? Aonde foram? Irão retornar? Alienígenas do Passado, a série. Contatos alienígenas. Floresta de Rendlesham, Condado de Suffolk, Inglaterra. 130 quilômetros a nordeste de Londres. Durante a Guerra Fria, mais de 12 mil soldados americanos ficaram em duas bases da Força Aérea Inglesa nos limites norte e sul da floresta. RAF Bentwaters e RAF Woodbridge. Logo depois da meia-noite de 26 de dezembro de 1980, o radar militar detectou um objeto voador não identificado. E houve relatos civis de luzes estranhas que piscavam nos céus. Minutos depois, policiais militares, inclusive o sargento James Peniston e o aviador de primeira classe John Burroughs, foram enviados à floresta para investigar. O que encontraram era algo que os militares experientes nunca haviam visto. Quando a luz se dissipou, comecei a ver a silhueta de uma nave triangular. Ela era de cor completamente negra, exceto por alguns pontos ocasionais de luz azul e laranja e luz amarela que a cruzavam. Havia luzes azuis, havia algo como uma lança laranja. Acima dela havia uma luz branca que saía debaixo dela e também havia uma névoa laranja. Em seu relatório, o sargento Peniston descreveu as dimensões da estranha nave como aproximadamente 2 metros de altura, com lados de 3 metros. Ele também notou marcas incomuns, símbolos em relevo, como hieróglifos egípcios. Eu estava esperando encontrar, não sei bem, a Força Aérea Americana, alguma coisa assim. E o que achei foram hieróglifos, desenhos que não faziam sentido nenhum. E quando eu passei a mão na lateral da nave, ela era muito quente ao toque. Ao tocar a nave, o militar de 26 anos diz ter recebido uma visão estranha e intensa. Eram 11 zeros e 11 uns. E não fazia sentido algum. Tirei as mãos e tudo parou. E depois... Depois houve um flash de luz. E aí, naquele ponto, o que quer que fosse decolou, subiu no ar e voou de volta para a costa. E não tivemos mais contato.
Peniston e Burroughs receberam ordens do comando da base para tratar o avistamento como se nunca tivesse acontecido. Porém, depois de 3 décadas, James Peniston ainda é assombrado pela estranha visão. Tanto que ele se sentiu impelido a manter um registro escrito dela. Um registro que ficou guardado por quase 30 anos. É como se alguém estivesse segurando, sabe, um quadro com esses zeros e uns. E eu pudesse vê-lo mentalmente. Então, eu copiei isso, um depois do outro. O que significa, eu não sei. Os estranhos números da visão de James Peniston poderiam ser um tipo de código extraterrestre? Se forem, Peniston não seria o primeiro a dizer que recebeu mensagens de visitantes de outros mundos. Na verdade, a história está repleta de relatos de pessoas levadas a agir por meio de contato com seres extraterrestres, divinos ou sobrenaturais. Abraão, Maomé e São Paulo são descritos como inspirados por visitas de Deus. Moisés, Confúcio e a lendária figura cambojana Priya Pishnokar encontraram visitantes estranhos que lhes ensinaram filosofias e códigos morais. Deus os escolheu por causa de sua integridade e de sua fé. Esses homens eram líderes que Deus escolheu e colocou em certas posições. As pessoas respeitavam esses líderes e sabiam que eles eram homens de Deus. Segundo a hipótese do antigo astronauta, as visões não eram nada divinas. Elas foram, de fato, visitas de extraterrestres que os nossos ancestrais consideraram como uma visão. Mas não foi assim. A pessoa não compreendeu que estava sendo visitada por extraterrestres de carne e osso. Talvez o exemplo mais conhecido de um homem que recebeu instruções específicas de uma fonte extraterrestre seja encontrado na história de Moisés. Segundo o livro do Êxodo, Moisés primeiro encontrou Deus sob a forma de uma sarça ardente. Foi ali que ele recebeu uma missão: libertar o povo hebreu da escravidão no Egito e levá-lo para a Terra Prometida. Mais tarde, no Monte Sinai, após ter levado os judeus em segurança para o deserto, ele recebeu os 10 mandamentos, as leis dadas aos homens diretamente por Deus. Certamente, esses códigos morais foram a fundação de toda uma religião mundial. Mas para os teóricos do astronauta antigo, a história de Moisés pode ser interpretada não só como divina, mas também como um encontro alienígena. Segundo o Velho Testamento, Moisés subiu o Monte Sinai para se encontrar com Deus. E eu cito a passagem: "E eles viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com os céus em toda a sua claridade." E a minha pergunta é: isso realmente existiu ou foi um tipo de rampa metálica mal compreendida? Mas fica ainda melhor. Moisés descreve a Terra vista do espaço exterior. A citação é: "Então eu vi todo o redondo da Terra, ao mesmo tempo as profundezas e as vastas altitudes dos céus." Quer dizer, aqui ele descreve a Terra como redonda, mas na época isso não era conhecido, segundo dizem os cientistas atuais. É possível que Moisés fosse inspirado por uma força não só dos céus, mas de outro mundo? Se for assim,
É possível que outras inspirações divinas também tivessem origens extraterrestres? Puccini disse que sua grande ópera Madame Butterfly veio de Deus, que ele a escreveu, mas que ela veio diretamente de uma fonte divina. William Blake, cuja obra inteira, seus textos e pinturas se basearam em diversas visitas angelicais. Brahms disse que sua música vinha de algo além de si mesmo. Era ele quem a escrevia, mas ele tinha de dar o crédito a algo além de si. Poderiam as grandes obras de arte, música, literatura e religião realmente ter sido presentes de outros mundos para a humanidade? Se foi assim, por que esses presentes não foram dados diretamente pelos alienígenas aos homens, em vez de serem comunicados a intermediários? Talvez uma resposta, como muitas mensagens alienígenas, possa estar em um dos lugares mais antigos e mais sagrados da Terra. Se, como acreditam os teóricos do astronauta antigo, os seres extraterrestres nos contatam há séculos, o que eles estão tentando nos dizer? Parece muitas vezes que aqui na Terra estamos lidando com algo que poderia ser chamado um diretorado oculto, uma força diretora de seres inteligentes que podem até ser nossos progenitores e que tem trabalhado com a humanidade desde que começamos a evoluir neste planeta e que irão intervir em momentos cruciais para guiar nosso desenvolvimento em uma certa direção. Por que nossos ancestrais foram orientados a construir um prédio? Ou construir uma arca? Eu pessoalmente acredito que foi para garantir a sobrevivência da humanidade. Existem histórias de deuses maléficos, de extraterrestres maléficos. Mas, de modo geral, nas histórias que temos dos tempos antigos, os deuses eram mesmo muito benevolentes. E esses extraterrestres nos ajudaram há milênios a sobreviver até os dias de hoje. Uma das histórias mais antigas e mais difundidas de uma intervenção divina ou extraterrestre nos eventos humanos pode ser encontrada nos inúmeros mitos de inundação. Existem mitos de inundação em todo o mundo, não só na Bíblia. Você pode encontrá-los em toda a América do Sul. Estão nas tradições dos nativos americanos, encontram-se nas tradições célticas e na lenda de Ragnarok, o dilúvio. Existe na Ásia. Os africanos têm mitos de inundação. Então, a história de Noé não é um evento isolado que só acontece na Bíblia, é parte de uma história maior. O mito de inundação mais antigo documentado é a história de Utnapishtim, no épico de Gilgamesh. A antiga lenda suméria foi descoberta em uma série de tábuas de argila datadas de milhares de anos atrás. Utnapishtim tem uma história que é quase idêntica à história de Noé. Existem pequenas diferenças. Na história de Utnapishtim, os seres que falaram a ele e o alertaram sobre isso falavam pelas paredes da sua casa. E essa casa, então, se transformou na nave usada para a fuga. Como Noé, Utnapishtim recolheu todos os tipos de animais antes da inundação. Mas teria realmente sido possível recolher todo tipo de animal e colocá-los em uma só nave? Ou a arca poderia ter sido uma metáfora para outra forma de equipamento de transporte muito mais avançada e extraterrestre? A arca, na história suméria, tem a forma de um cubo. Agora temos físicos que estão desenvolvendo modelos físicos hiperdimensionais, nos quais estão realmente plotando a matemática de como essas dimensões mais elevadas são construídas e de como elas se parecem. Isso se chama hipercubo. Um hipercubo é um cubo dentro de um cubo. Então é possível
que o cubo que foi mencionado no épico original de Gilgamesh pudesse descrever um portal estelar que usasse esse tipo de geometria hiperdimensional como um modo de garantir que Utnapishtim e todos os animais e as pessoas